De bem com você está de volta e hoje a gente está falando sobre o sistema digestivo. Doenças gastrointestinais interferem diretamente na absorção de nutrientes e sais minerais. Então, isso pode trazer problemas como anemia, enfraquecimento dos ossos e até a desidratação. Por outro lado, tem gente que não abre mão do paladar, né? E tá sempre querendo comer aí coisas que não são tão boas assim para nossa saúde. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje é a nutricionista Ruth Egg. Ela é especialista em comportamento alimentar e nutrição esportiva. Ruth, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, viu? Espero que a gente possa bater um papo aí bacana sobre nutrição. Ei, Ana, obrigada. É um prazer estar aqui. Vamos lá, então. Ruth, me conta, quais são os principais erros que você observa dos seus pacientes, por exemplo, em relação a alimentos que afetam principalmente o sistema digestivo? Eu acho que a principal questão é essa de muitas vezes as pessoas estão no trabalho, elas ficam distraídas ali, esquecem de se alimentar, e aí quando elas vão se alimentar, acabam consumindo uma grande quantidade de uma vez só. E aí o corpo não dá conta de processar isso tudo direito de uma vez, sabe? É a principal questão que eu vejo. E a falta de ingestão de água também, de água, de frutas que tem muitas fibras, isso também é muito importante para uma digestão legal. Então acaba ficando prejudicado também. E também, você falou, come muito de uma vez e pula a refeição, né, Ruth? Isso também é super prejudicial, né? Acaba que junta todas as refeições em uma só no final. Pois é. E o que acontece? Vai produzindo ácido ali, isso pode levar para uma gastrite? Também, isso é um dos fatores, e outros fatores é mais pelo volume mesmo, né? O estômago não comporta esse volume todo de uma vez, assim, com tanta facilidade. Ele tem que fazer o trabalho dele dobrado, para ele conseguir dar conta do recado, assim, todo de uma vez, sabe? Uhum. É basicamente isso. E quais são os piores alimentos, né, para essa questão aí digestiva? Claro, Ana, que tudo depende da quantidade, sabe? Não é uma exceção no final de semana, por exemplo, uma festa de aniversário, algum evento que a gente acaba comendo para mais, que vai trazer esse desconforto para a gente. Mas a frequência, né? Então, o excesso de alimentos industrializados, ultraprocessados, né, que a gente chama hoje em dia, para quem tem síndrome do intestino irritável, o consumo de laticínios pode ser muito prejudicial por conta da lactose, né? Muita gente não tolera muito bem. Chás, refrigerantes, café, todos esses são bem prejudiciais para a questão de má digestão, azia, refluxo. Uhum. São os principais que eu consigo pensar agora. Pois é, você falou aí da síndrome do intestino irritável e dos laticínios, né? Mas como fazer para as pessoas que têm esse problema e até mesmo outros problemas para que elas não tenham uma deficiência nutricional? Existe hoje em dia no mercado vários produtos sem lactose, né? Então, se a pessoa tem essa intolerância, esse desconforto ao consumir produtos lácteos, e que a gente não pode deixar de consumir porque são os mais ricos em cálcio, a gente não pode ficar sem hoje, de verdade consumir os produtos sem lactose, né? Infelizmente, eles têm um custo um pouco menos acessível, mas por enquanto é a opção que a gente tem de. Ou então fazer substituição por outros alimentos ricos em cálcio, né, Ruth? Sim. A principal fonte são os laticínios, sabe? Mas a gente consegue, com certeza, adquirir cálcio de outros alimentos, né? Que não sejam derivados do leite também. Uhum. E me fala uma coisa que a gente escuta falar que não faz bem, mas vira e mexe quando você vai a um restaurante ou mesmo em casa, a gente se pega bebendo água, ou um suco ou refrigerante entre as refeições, durante as refeições, principalmente final de semana e tudo mais. Afinal, faz mal mesmo tomar um líquido durante as refeições? Com as refeições, a digestão com certeza fica mais lenta. Então, aquela sensação de peso, sabe? Depois do almoço, mesmo que tenha sido uma refeição mais equilibrada, se entra muito líquido junto, isso pode acontecer. Eu não digo que é prejudicial, mas ela
torna a digestão mais demorada, mais lenta, então pode causar uma certa preguiça mesmo. Uhum. Agora, se for, por exemplo, refrigerante, esses muito açucarados, ou suco de caixinha com muito açúcar também, esses são prejudiciais não só pela digestão, mas pela quantidade de açúcar em excesso, que já é do produto, né? Uhum. Não, e esses produtos, então, por estômago, são uma bomba, né? Sim, se consumidos com frequência. Sim, é muito açúcar, outros tipos de conservantes, né? Que eles contêm, assim, de tão prejudicial? Eles são produtos completamente artificiais, né? Você vê lá que não é a fruta pura, ela vem sempre adoçada com alguma coisa. São vários tipos de açúcares diferentes. Os que são sem açúcar, às vezes, são com adoçantes artificiais, que hoje em dia tem um potencial cancerígeno que está sendo estudado aí. Então, é uma série de produtos alimentícios juntos, assim, que melhoram o sabor do alimento, do suco, do refrigerante, mas pioram a qualidade dele, né? Porque acrescenta tanta coisa ali que no final realmente não faz bem. Tá certo. E você citou aí o café. Só que o café é aquela coisa, né? A faca de dois gumes, porque o café ele faz bem para a saúde, né? Tem algumas boas propriedades, mas também para o estômago ele pode não ser tão bom assim. Como que fica essa história do café na nossa alimentação, então, Ruth? Eu falo sempre que a diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Então, assim, um cafezinho, às vezes de manhã, para dar aquela acordada, ou de tarde, na hora que bate uma preguicinha, assim, ainda tem um pouquinho de trabalho para frente para terminar, não vejo problema nenhum no café. O que faz ele prejudicar tanto essa questão, muita gente reclama de refluxo, de azia, provenientes do café, é mais pela quantidade mesmo. Uhum. Aí bebe um cafezinho de manhã, aí depois do almoço bebe mais um pouquinho, aí de tarde bebe um pouquinho. Quando vê, foi uma garrafa de café, né? Só a pessoa. Uhum. Então aí já fica uma quantidade muito grande. E aí começa a ser prejudicial se for todo dia. Sim. E o carboidrato tão presente, né? Quem não gosta de um pão, um bolo, uma massa, né? E como é que fica o carboidrato nessa questão da digestão, né? Por que ele pode ser vilão? O carboidrato ele começa a ser vilão quando ele está em excesso. Às vezes esses produtos industrializados com muito açúcar, muita gordura junto, ou quando você consome isso todos os dias, mas uma vez ou outra ele não é vilão. E depende do carboidrato também, sabe? Porque existem carboidratos do bem hoje, né? Digamos assim. Nem todos são feitos de farinha branca, são refinados, são com uma carga alta de açúcar. O açúcar que faz mal é o açúcar acrescentado, né? Então, normalmente são nas preparações. Bolo, pão, coisas desse tipo. Uhum. Mas o carboidrato por si só, dependendo do tanto que você come, se come certinho, na quantidade adequada, ele não chega a ser um problema de fato, sabe? Uhum. E aí, aproveitando sobre carboidrato, você falou aí dos carboidratos do bem, falou da ausência da farinha branca, a gente hoje vê muitos produtos fit no supermercado, mas que também eles enganam, né? Eles não são assim tão saudáveis quanto a gente imagina, né? Não vejo muito sentido num produto fit se você está com vontade, por exemplo, de um doce, um chocolate. Você vai e come um chocolate ali que seja o ao leite, mais calórico mesmo, mais gorduroso mesmo, mas que mate a sua vontade e você siga tranquilo ao longo do dia, sabe? O doce fit, muitas vezes, para tirar o açúcar, para tirar o carboidrato, eles colocam uma quantidade muito grande de adoçante, muito grande de gordura, e que acaba não suprindo o sabor do doce mesmo que a gente busca quando quer um doce. Verdade. Então, um pedacinho pequeno de chocolate pode ser menos calórico do que um doce fit, porque você fica com aquela falsa sensação de saudável e acaba comendo para mais. Uhum. Então, depende muito do que você está com vontade mesmo, de fato, sabe? Eu sou muito a favor da gente respeitar a nossa vontade. Porque não adianta você estar com vontade de doce e comer uma banana com cacau, por exemplo, sabe? Eu não sou dessa,
não. Eu acho que tem que comer o doce mesmo, feliz da vida, sem culpa, e vida que segue, sabe? Vai ser um doce, uma coisa fora da sua rotina ali que vai te prejudicar. O que vai te prejudicar é a frequência que você faz as suas escolhas, né? Uhum. Ah, maravilha. Ruth, então a gente vai parar um pouquinho, fazer um intervalo, conversa tá boa, daqui a pouco tem mais. E eu Tá espero bom. você aqui no nosso programa. Continue com a gente, de bem com você, volta já já.